Na busca de representatividade da amostra, há uma questão frequente que tem sido colocada: como devemos selecionar os elementos para a amostra? Olá, eu sou Sérgio Mulema, sou professor de Estatística e Otimização e convido-te a que fique até o final deste vídeo para que possamos apresentar este assunto com detalhes. Se não está inscrito a este canal, por favor, inscreva-te para que possa receber conteúdos do gênero. Os métodos de amostragem apresentam dois grupos importantes. O primeiro grupo refere-se aos métodos de amostragem probabilísticos. Estes são os métodos que garantem que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade em ser selecionado à amostra. E neste vídeo destacamos 4 deles: a amostragem aleatória simples, a amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Existe um segundo grupo que se designa por métodos de amostragem não probabilística. Aqui destacamos também 4: a amostragem acidental, a amostragem intencional, a amostragem por cotas e a amostragem por bola de neve. A lógica disto é de que, para que uma amostra seja representativa, deve-se adotar um método de amostragem probabilístico e que deve se adequar à estrutura da população. Aos métodos de amostragem não probabilísticos, estes falham com as regras de representatividade. O método aleatório simples consiste em selecionar aleatoriamente os elementos da população a constituir a amostra. O processo consiste em, com base em números aleatórios, ir selecionando um por um, de forma aleatória, os elementos da população até constituir a amostra. Consideremos, de forma geral, uma população P com N elementos. Pode-se constituir uma amostra A com N minúscula elementos, selecionando aleatoriamente, seguindo os seguintes passos. O primeiro seria registrar todos os elementos da população. O segundo, usar um método de seleção aleatória para selecionar um elemento da população. E o terceiro seria usar o mesmo método para selecionar os restantes elementos da população. Para compreendermos melhor este método, consideremos o exemplo da análise do desempenho pedagógico de um professor de matemática através da opinião de seus alunos da 8ª classe, que constituem 30. Decidiu-se selecionar aleatoriamente uma amostra de 10 alunos. Os passos seriam: o primeiro, registrar todos os alunos, os 30 no caso. O segundo seria usar o método de seleção aleatória, podia-se usar o Excel neste caso, para selecionar um elemento. O terceiro seria usar o mesmo procedimento para selecionar os restantes 9 elementos da população. Já o método sistemático é adequado em casos em que a população registra uma ordem e pretende-se obter uma amostra que represente todo o raio em que os elementos estão inseridos. De um modo geral, o método sistemático segue os passos. O primeiro é calcular o intervalo de amostragem K, que é o número inteiro mais próximo da razão K igual a número do tamanho populacional sobre o tamanho amostral. O segundo seria usar um método aleatório para sortear um elemento da população que esteja entre o primeiro e o número K calculado. O terceiro seria, a partir do elemento selecionado, aplicar a razão K para selecionar os restantes elementos. Do exemplo anterior, considere que haja uma ordem definida. Digamos que os 30 alunos estão ordenados. Existe a partir de 1 até o número 30. Para selecionarmos os 10 elementos, seguiríamos os passos. Primeiro, calcular a razão K, que seria 30 sobre 10 igual a 3. O segundo seria, de forma aleatória, selecionar um dos elementos entre o primeiro e a razão K. Neste caso, teríamos ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro elemento. Suponhamos que foi selecionado aleatoriamente o elemento 2. A partir deste, aplicar a razão K. Nestes termos, o resultado dos números selecionados seriam o número 2, o número 5, o número 8, assim sucessivamente até o número 29. Como se pode ver, esta amostra recorre todo o raio populacional. De um modo geral, a amostragem estratificada é aplicada em casos em que a população está representada em subgrupos. E os passos a seguir são os seguintes: identificar os estratos da população, que podem ser P1,
P2 ou até PK, e os seus respectivos tamanhos da população. No caso, consideramos em N1 maiúscula, N2 maiúscula, até NK maiúscula. O segundo aspecto seria, do tamanho da amostra já calculado, calcular os correspondentes valores do tamanho da amostra de cada um dos extratos. E o terceiro seria aplicar o método aleatório para selecionar cada um dos correspondentes tamanhos da amostra em cada um dos extratos. Do exemplo anterior, sobre a análise do aproveitamento pedagógico na disciplina de matemática dos alunos da oitava classe de uma determinada escola, com um total de 300 alunos distribuídos em 5 turmas, digamos, a turma A, B, C, D e E, cada uma das turmas tinha 60 alunos. Mostrou-se naquele vídeo que, com uma variância de 2,25, um erro amostral de 0,5 e um nível de confiança de 95%, deveria-se trabalhar com 32 elementos. O método adequado para este caso seria o estratificado, seguindo a seguinte forma. Primeiro, sabemos que o tamanho populacional é de 300 e os extratos, cada um deles apresenta 60 elementos. O segundo aspecto seria calcular o tamanho da amostra correspondente a cada um dos extratos. Neste caso, seria 60, que corresponde ao tamanho de cada um dos extratos, sobre 300, vezes 32, correspondente ao número do tamanho da amostra que foi calculado. Isto daria 6,4, o que significa, estritamente, que deveríamos selecionar 6,4 indivíduos em cada um dos estratos. Como podemos ver, não existem 0,4 pessoas. Neste caso, devemos aqui considerar em 2 turmas 7 indivíduos e nas outras 6 indivíduos. Consideramos deste modo que na turma A e na turma B foram selecionados 7 indivíduos e nas restantes turmas foram considerados 6 indivíduos. Neste modo, fomos a estas turmas, selecionamos estes indivíduos de forma aleatória e, como se pode ver, o tamanho total é constituído por 32, que vem da soma destes extratos. O método de amostragem por conglomerados aplica-se em casos em que a população também apresenta subgrupos. A diferença deste caso, o caso anterior, é de que os subgrupos, neste caso, devem ser homogêneos. E as etapas para a seleção de uma amostra com base numa amostragem por conglomerado são as seguintes. O primeiro é determinar o número de conglomerados a serem selecionados. O segundo é aplicar o método aleatório simples para selecionar os C conglomerados dentre os K existentes. O terceiro é determinar o tamanho da amostra das unidades secundárias. Nestes moldes, unidades secundárias referem-se aos elementos que estão dentro do conglomerado. O quarto seria, em caso de que o método seja monoetápico, e monoetápico refere-se ao caso em que vão se considerar todos os elementos do conglomerado, então o tamanho da amostra seria igual ao tamanho dos elementos desse conglomerado. Em caso contrário, chama-se bietápico. E considera-se então que serão selecionados numa segunda etapa os elementos do conglomerado selecionado. Do exemplo anterior, se, por uma análise prévia, o investigador concluir que as 5 turmas são muito similares em termos de distribuição do aproveitamento pedagógico dos alunos, porque talvez tenham os mesmos professores, os alunos têm idades similares, as condições das salas de aulas são parecidas, etc., decide-se, então, usar o método da amostragem por conglomerados da seguinte forma. Primeiro aspecto, pode-se decidir trabalhar com uma só turma, portanto, C igual a 1, dentro das 5 turmas, portanto, K igual a 5. O segundo aspecto seria registrar as turmas. Neste caso, sabe-se que temos a turma A, a turma B, a turma C, a turma D e a turma E. Suponhamos que selecionamos uma das turmas, no caso, a turma C. Nestes moldes, o terceiro passo seria aplicar o método aleatório para selecionar os 32 elementos dentro da turma C. Neste caso, estaríamos a considerar um conglomerado bietápico. Isto porque selecionamos uma turma, no caso a turma C, e dentro da turma C, que é constituída por 50 alunos, selecionamos 30 alunos também de forma aleatória. Note que este método, para este exemplo, é aplicável se considerarmos que os conglomerados são homogêneos. Em caso contrário, aplica-se o método estratificado que apresentamos anteriormente. Os 4 métodos apresentados anteriormente referem-se aos métodos de amostragem probabilísticos.
Como dissemos anteriormente, existem uma outra dimensão de métodos, os correspondentes ao não probabilísticos. É verdade que, para a garantia da representatividade da amostra, é necessário que apliquemos os métodos probabilísticos. Porém, há casos em que não é possível aplicar estes métodos. Assim, apresentamos 4 deles. O primeiro é a amostragem intencional, também conhecida por casual ou por conveniência. Aplica-se para constituir uma amostra de uma população selecionando os elementos mais próximos. Os elementos da amostra são selecionados acidentalmente até que um número conveniente seja alcançado. O segundo é a amostragem intencional. Consiste em selecionar os elementos da população pela sua especificidade e poder de melhor informar sobre o objeto em estudo. De certo, o investigador identifica os elementos que devem fazer parte da amostra e exclui os outros intencionalmente. O terceiro seria a amostragem por cotas, que é análoga ao método estratificado, assumindo grupos heterogêneos da população e selecionando os elementos em cada um deles. A diferença deste com o estratificado é que, neste caso, os elementos não são selecionados de forma aleatória. O último que aqui apresentamos é a amostragem por bola de neve. A amostragem por bola de neve é adequada em casos em que a população é muito difícil de contactar, o investigador não tem acesso a todos os elementos da amostra. Assim, através de outros contactos, o investigador poderá aceder aos outros elementos da amostra. Há uma nota: todos esses elementos não garantem a representatividade da amostra, podendo que os seus resultados sirvam apenas como constatação da amostra, sem a possibilidade de poderem ser generalizados. Como considerações finais, existem 2 grupos de métodos da amostragem: os probabilísticos e os não probabilísticos. A aplicação adequada de cada método de amostragem depende da estrutura da população, que pode ter subgrupos, ordem, etc. Uma amostra representativa deve ter um tamanho ótimo e aplicar-se um método probabilístico adequado à estrutura da população. Se não seguir o tópico relativo ao cálculo do tamanho ótimo, veja o link nas descrições. Se gostou deste vídeo, dê um like, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino de notificações para que receba conteúdos deste gênero.